Muito boa tarde. Os meus parabéns aos organizadores das jornadas de partilha pedagógica, professor José Manuel Martins Ferreira e também ao professor João Pego. Gostaria de fazer um pequeno ponto prévio relativamente ao objetivo desta minha intervenção. Eu não vou falar de princípios teóricos da avaliação, vou apenas, tentando interpretar e ajustar o pedido que me foi realizado pelos professores referidos, referir-me às questões ligadas ao regulamento da avaliação discente dos primeiros e segundos ciclos da Universidade do Porto, regulamento que altera o anterior regulamento dos princípios a observar na avaliação discente. E digo substitui e não altera, pois considero que o referencial que os inspira é o mesmo de certa forma. Os pontos em que está organizada esta minha intervenção são os seguintes: regulação da avaliação discente, para que serve, digamos, sentidos da avaliação discente, os caminhos que ela pode tomar, as formas que pode ter, e depois os aspectos centrais da regulamentação da avaliação discente. Sobre a regulação da avaliação, o que é a regulação ou a regulamentação, que é algo mais, da avaliação discente? É uma explicitação de princípios orientadores em função de um projeto de formação e de critérios de qualidade. É uma circunscrição de um conjunto de práticas adequadas e, portanto, também de um conjunto de práticas desadequadas em relação à avaliação, quer para os docentes, quer para os discentes. Indica as formas de melhoria dos processos de ensino e também da qualidade das aprendizagens. Passa também pela adequação dos processos de melhoria às condições e práticas atuais das escolas e dos cursos. Daí que tenhamos um regulamento geral que depois se concretiza sobre diversas formas das diversas escolas, isto na medida em que há uma relação direta entre as práticas didáticas também e a própria especificidade das áreas de conhecimento das diferentes escolas. Bom, para falar dos sentidos da avaliação, irei ter em conta alguns aspectos que surgem no preâmbulo dos princípios a observar na avaliação dos discentes da Universidade do Porto, portanto, 2005, e que digamos, está ausente no atual Regulamento Geral. Embora, como disse no início, me pareça que eles continuam a inspirar a atual perspectiva no que respeita à avaliação, ainda que cada unidade orgânica possa fazer a sua explicitação particular desses mesmos princípios. Bom, há uma tendência atual em termos de avaliação e tendo em conta o novo contexto, considera-se que a classificação apenas, pela informação que fornece, pelo valor social que ainda tem, como sabemos, é importante. E isso justifica que ela continue a ser considerada como um dos elementos nucleares da avaliação. No entanto, considera-se que a existência de uma prova única, apenas de uma prova única, no final de um ciclo, é inadequada à formação de profissionais que irão exercer a sua atividade no quadro de situações de uma grande complexidade e acompanhadas de enormes desafios. Portanto, o que aqui se põe em causa não é a existência da classificação, mas das formas de chegar a ela. E ela deve ser, por isso, antes o resultado de um percurso que, em função do que foi alcançado, exprima o grau atingido através de um valor, numa escala numérica ou outra, mas integrada num percurso de formação. Portanto, os dados de avaliação não servem para excluir, essa perspectiva está completamente posta de parte. A avaliação é uma forma de refletir sobre os resultados e de organizar novas ações docentes e novas ações de aprendizagem, de modo que podemos dizer que quando se avaliam os discentes, são também os docentes que se poderão e terão que sentir avaliados.
Continuo a basear-me nos princípios a observar na avaliação dos discentes da Universidade do Porto de 2005, pelas razões que já vos apresentei. Agora, para falarmos dos tipos de avaliação possíveis, como a avaliação diagnóstico, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. A primeira serve para obter informações que permitam organizar melhor o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação formativa, que tenha uma relação forte com a componente distribuída da avaliação, fornece informações sobre os efeitos do ensino e aos alunos sobre os efeitos do ensino aos docentes e aos alunos sobre a sua aprendizagem, para melhorar as ações de uns e de outros. A avaliação sumativa classifica os alunos no final de um percurso de formação face a uma meta estabelecida. E, claro, tem uma forte relação com aquilo que denominamos exame final. Centrando-me agora nos aspectos específicos da regulamentação da avaliação discente, nomeadamente no Regulamento Geral de 2010, ele está organizado em 4 secções, grandes secções ou grandes âmbitos: os princípios gerais e os regimes de avaliação, a melhoria da classificação e as disposições finais e transitórias. E em relação aos 2 primeiros, que alguns aspectos necessitam de ser mais especificados, ou mais elaborados ou discutidos. No que diz respeito aos princípios gerais, eles dizem respeito ao responsável, ao docente responsável pela unidade curricular, à ficha de unidade curricular, portanto, todos os objetivos, aos learning outcomes, aos conteúdos, à bibliografia, à avaliação, às diversas formas que a avaliação pode assumir. Digamos que ela é um regulador fundamental do processo de ensino-aprendizagem. O articulado relativo a estes princípios gerais é fundamental para a qualidade dos processos de aprendizagem e para os processos de ensino, e especificamente para as questões ligadas à avaliação. A ficha de unidade curricular é um projeto e um compromisso, um referente regulador e um contrato. É necessário, por isso, que os alunos conheçam bem, com antecedência, e até discutam os conteúdos dessa ficha de unidade curricular. As dúvidas não devem surgir no fim, mas no início das aulas. Aos estudantes dos primeiros anos, os conselhos pedagógicos e os docentes devem antecipar obrigações, direitos, possibilidades e impossibilidades. O relatório de unidade curricular, por seu lado, não pode ser apenas uma forma de dizer se tudo correu bem ou como previsto ou não. Deve, sim, analisar quer os resultados quantitativos, quer os resultados qualitativos alcançados e relacioná-los com as metodologias usadas e as condições de funcionamento. Os regimes de avaliação, digamos, grande parte da regulamentação da avaliação diz respeito aos regimes de avaliação, no seu capítulo 2. No Regulamento Geral da Universidade do Porto, este capítulo é constituído pelos seguintes aspectos: as regras gerais, a componente distribuída, a assiduidade, a organização das provas escritas, os métodos de avaliação e o exame final. Na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, mais propriamente no Conceito Pedagógico, tentando ordenar, quer na ordem, quer em termos da definição das questões associadas à organização das provas escritas, aos métodos de avaliação e ao exame final, começamos por definir o que poderia constituir a componente distribuída da avaliação e o que poderia constituir o exame final. No caso da componente distribuída, seguimos de forma bastante próxima o que está previsto no Regulamento Geral. No caso do exame final, incluímos algumas práticas comuns no âmbito da escola. O exame final pode consistir numa prova escrita, oral, laboratorial, de campo, ou qualquer combinação destas, ou num trabalho escrito individual ou de grupo a ser entregue no dia previsto para o exame. E isto para diferenciar claramente o exame final de uma prova escrita final e, portanto, diversificar as suas formas de forma a associá-lo inevitavelmente com um processo de formação.
Portanto, o articulado relativo à organização das provas escritas, aos métodos de avaliação e ao exame final foi traduzido em processo geral de avaliação, relativo aos métodos de avaliação, relativo ao exame final, que já defini, às épocas de avaliação e depois a organização das provas escritas finais, a consulta de exames, que diz respeito às provas e trabalhos escritos, e a revisão de exames diz respeito às provas e trabalhos escritos também. Digamos, todos eles estão dependentes da própria definição de exame final. De uma forma ou de outra, fica claro que há uma grande centração ainda na prova escrita final, quer devido ao número elevado de estudantes em algumas unidades curriculares, quer devido ao aumento da fraude em trabalhos que se realizam fora do dia do exame ou fora de uma prova escrita final, quer também devido às representações ainda existentes sobre avaliação, quer nos docentes, mas também nos estudantes, que veem nessas formas de avaliação formas mais adequadas à sua visão sobre o processo de aprendizagem. Curiosamente, a prova escrita final, aquela que por si só ou isolada é a que tem menos poder formativo, é também aquela que implica, ao nível das diversas instituições, das diversas unidades orgânicas, o maior gasto de recursos humanos e materiais. Interessa, por isso, diversificar os tipos de exame final, diversificar ou melhor, encontrar formas que impeçam que essa prova escrita final seja a mais utilizada, nomeadamente diversificando os tipos de exame final, favorecendo os que resultam de um processo continuado e acompanhado de aprendizagem, aprofundando as formas de avaliação distribuída, a sua qualidade e coordenação. A ênfase na prova escrita final tem impedido uma reflexão mais aprofundada sobre a avaliação distribuída, sua qualidade e coordenação, e, por outro lado, conciliar a avaliação distribuída e o exame final, no caso em que as duas se conjugam, sem cair em excessos, pois muitas vezes elas não são, a avaliação distribuída não é uma forma de avaliação formativa, mas são diferentes componentes de avaliação que se associam. Evitar, portanto, esta tendência. Bom, para finalizar, eu gostava de dizer que a avaliação é efetivamente a questão mais sensível da vida de estudantes e docentes na universidade, não só porque, afinal, tudo o que fazemos, pelo menos em termos de ensino, se traduz nela, mas também pelo impacto que tem no autoconceito e no sentimento de eficácia, quer de quem ensina, quer de quem aprende. E ainda pela relação que estabelece, quer com a visão geral dos outros sobre nós, quer com as possibilidades futuras. Mas interessa também ter em conta o que o mundo empresarial parece já ter descoberto há algum tempo. O mais importante é um bom e sensato equilíbrio entre ser bom aprendiz, em todas as dimensões implicadas, e ter boas notas. Também neste caso, nem tudo o que reluz é ouro. Muito obrigada.